Queria agradecer a Natana por disponibilizar o tempo dela para preparar a aula e falar um pouquinho sobre o último guideline da American Heart Association. Como eu já disse aqui, a Natana, ela é especialista em neurologia, ela fez residência médica em neurologia na Santa Casa de Porto Alegre, ela fez fellowship em neurologia vascular na Unifesp, né? Então ela tem uma formação boa em relação ao tratamento do AVC. Ela deve ter lido, eu conheço ela, todo o guideline da American Heart Association de 2026, assim como ela leu o anterior, e ela Uhum. apresentou lá na residência, né, Nathan? E ela Sim. preparou um resumo, os highlights aí do que tem de novo no guideline. Eu acho que é um guideline que trouxe algumas atualizações que são relevantes para nós, né? Tanto em relação ao tratamento de fase aguda, mas também em outras, tratamento de fase aguda medicamentoso, mas também em outras nuances ali envolvendo o tempo, a janela de terapêutica de trombólise, a janela terapêutica de trombólise e também a combinação com a trombectomia mecânica, o papel da telemedicina. Então a Natana vai falar aí sobre o que tem de novo, tá, Natana? Então, agradeço a presença da equipe do Angels. Segundo a DAI, quase todo o território nacional do Angels está aqui na aula aberta. A gente são grandes parceiros, né? Tem ajudado muitos hospitais aqui no estado todo e no Brasil, no estado todo, no país todo e também no mundo todo, né? A gente sabe que é uma iniciativa global. Então, acho que, Natana, pode dar seguimento a essa aula. Tá bem. Então, eu sou a Natana, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, pelo Inseller ter me convidado para apresentar essa aula. E hoje a gente vai falar a respeito de algumas mudanças que ocorreram no guideline no último de 2026 da ARRA-ASA a respeito do AVC isquêmico agudo. É, Aqui, se vocês puderem apontar a câmerazinha para registro de presença e para poder depois conseguir o certificado, tá? E é bem isso, assim, a gente vai falar hoje, abordar um pouco a respeito das modificações. Quem não teve acesso, não teve ainda nenhum contato com as diretrizes, elas são bem extensas, né? Então, assim, na de 2018, tanto essa de 2026, mais de 100 páginas de leitura, então acho que não caberia aqui nesse espaço a gente abordar tudo o que foi discorrido na diretriz, mas basicamente essa imagem, essa gravura ela representa muito bem do que é abordado nessa diretriz. Então, desde o reconhecimento precoce do paciente com AVC, desde para onde encaminhar esse paciente, né, com quem discutir, com a telemedicina, quais exames realizar na fase aguda, o tratamento da fase aguda, até mesmo a primeira ali iniciativa da profilaxia secundária do AVC. Além disso, é, as propostas, né, as recomendações desse guideline em específico são baseadas em níveis de qualidade, aqui, nível A, B, C ou C ou E, e também em classe de recomendação ou força, né, uma classe 1 forte, ou moderada, ou fraca, ou quando a gente fala de moderada não benefício e que causa prejuízo para o paciente. Então, na última diretriz de 2026, essas são, de forma geral, as principais mudanças que ocorreram. Então, houve uma ampliação ali das indicações e das janelas de terapia de reperfusão do tratamento agudo do AVC, principalmente utilizando ali mais a imagem avançada para a gente conseguir ampliar essa indicação dos pacientes a serem tratados. Foi incluído agora formalmente na diretriz o uso da tenecteplase no tratamento trombolítico agudo do paciente com AVC. Além disso, houve uma expansão das indicações possíveis para o paciente receber o tratamento com terapia endovascular, trombectomia. Também foram citadas algumas novas diretrizes ali em relação ao manejo clínico do paciente. E pela primeira vez a gente teve indicações, ou, na realidade, citação do AVC na criança nessa diretriz, então acho que foi uma parte que também foi muito importante. E além disso, a diretriz, como sempre, focando nos sistemas de atendimento do paciente, então já no manejo pré-hospitalar, já tem coisa nova ali para nos orientar. Então, antes da gente começar a falar sobre essas
modificações, né, eu queria só relembrar que as diretrizes da ARRA, né, elas são baseadas na vivência e na realidade dos Estados Unidos, né, norte-americana. E lembrar que elas são utilizadas também, inclusive, para a questão financeira ou do financiamento do seguro ali da saúde do norte-americana. Então, a gente vai poder ver, assim, no decorrer que eles às vezes acabam sendo um pouco menos agressivos em mudanças, propostas de tratamento, justamente porque eles têm que justificar isso de uma forma financeira para todo o sistema, de saúde deles. Então, uma das primeiras modificações que a gente pode ver já nessas diretrizes de 2026, são o manejo desse paciente no pré-hospitalar. Em 2018, a indicação era basicamente: você tem uma suspeita de AVC e você vai encaminhar esse paciente para o hospital, para o serviço de saúde mais próximo que você tiver conhecimento. Nos guidelines agora de 2026, é orientado, né, busca-se que haja uma integração completa dos serviços de saúde, desde o pré-hospitalado, do pronto atendimento, com o hospital terciário que faz a trombólise endovenosa e também com centros de trombectomia. Então, eles orientam, né, reforçam que é importante a gente realizar algumas triagens desse paciente, por exemplo, triagens para avaliação se o paciente tem uma suspeita, né, uma forte suspeita de AVC, como, por exemplo, a CPSS, e também triagens para avaliar se o paciente ele teria uma chance aumentada, né, de oclusão de grande vaso, que é o que a gente utiliza a RACE, que é a escala RACE. É importante notar aqui que isso não é algo novo, né? Mas para notar que não só no Brasil, mas também na América do Norte, a pré-notificação ela ainda é muito subutilizada. Então, apenas 2/3 dos pacientes tiveram essa pré-notificação. O que que é isso? O serviço pré-hospitalar notificou o serviço que estaria levando, para onde levaria esse paciente, para uma trombólise ou trombectomia, que estava levando um paciente. Isso é muito importante, que a gente consegue ver já vários estudos já mostraram que isso reduz o tempo de porta-imagem, o tempo de porta-agulha do paciente e acaba favorecendo o desfecho desse paciente, porque ele acaba recebendo o tratamento mais precoce. Então, nessa diretriz, nesse guideline de 2026, o fluxo teve uma pequena mudança. Quando a gente suspeita, de acordo com as triagens que a gente faz no pré-hospitalar, de uma oclusão de grande vaso, a gente deve encaminhar esse paciente diretamente para o centro de trombectomia mecânica, caso esse centro seja próximo da origem do paciente. Então, se tem uma distância ali, uma duração de 45 minutos para o transporte, esse paciente deveria ser encaminhado diretamente para o centro de trombectomia, porque os estudos populacionais mostraram que esse paciente ele vai ter uma maior taxa de trombólise endovenosa e uma maior taxa também de trombectomia. Nos casos em que esse paciente ele tem um trajeto maior que 45 minutos para atingir esse centro de trombectomia, então orienta-se que o paciente seja encaminhado para um centro terciário para realizar a trombólise endovenosa, principalmente. Orienta-se, reforça que esse centro ele tem um tempo que a gente chama de DIDO, de tempo de entrada hospitalar e tempo de saída para o próximo centro da trombectomia, que tem um tempo reduzido. Então, a diretriz ela acaba reforçando a necessidade de uma conversa, né, de ter um bom fluxo entre todos esses centros, né, que eles se conheçam, que eles sejam cadastrados, para que tenha um menor tempo de evolução do paciente de AVC enquanto ele vai percorrendo todos esses setores, esses sistemas. E uma grande novidade também foi que esse guideline ele mostrou, indicou e de acordo com evidências, o BPROD, o BSMU Trial, que as unidades móveis de AVC, elas têm desfecho, elas fazem com que o paciente tenha um desfecho funcional melhor em 90 dias, é, permitem que o paciente receba um tratamento ali bem mais precoce, de acordo com o início dos sintomas dele, e teve uma maior proporção de pacientes que receberam a trombólise já na primeira hora dos sintomas,
Então, a diretriz acaba indicando que essas unidades móveis elas sejam utilizadas. Ainda tem muito que se descobrir, por exemplo, o quanto de pacientes ou o tamanho da área que cada uma deveria ficar responsável. Ainda tem alguns estudos a serem feitos, mas já foi incluso como uma orientação de, se disponível, utilizar, porque também ajuda ali no diagnóstico e na triagem mais precisa e mais precoce já na cena do AVC. É, Agora, passando um pouquinho para a abordagem e o manejo clínico desse paciente com AVC. Nas diretrizes de 2018, a gente tem um manejo, a orientação do manejo da pressão arterial, tanto prévia quanto pós-tratamento endovenoso, né, no caso, ou de trombectomia. As diretrizes de 2026, elas não mostraram muita alteração em relação ao qual a meta desejável de pressão arterial sistólica e diastólica pré-tratamento, né, pré-trombólise, pré-trombectomia, mas sim em relação à meta posterior a esse tratamento. Então, no Guideline de 2018, até preconizava-se algo, um controle um pouco mais agressivo da pressão arterial. Só que os estudos foram mostrando que, na realidade, não houve benefício desse controle mais agressivo, que seria isso, uma pressão arterial sistólica ali nas 24 horas ou 48 horas após trombólise e trombectomia, menor que 140, não trouxe benefício nos estudos, né? Não foi associada ali com um menor desfecho, melhor desfecho funcional depois de 90 dias. Então, essas diretrizes de 26, elas indicam que a gente tem que ter uma estratégia mais conservadora após a reperfusão, tanto trombólise quanto trombectomia, lembrando que além de não melhorar o desfecho funcional, em relação aos estudos feitos nos pacientes com trombectomia, essa redução mais agressiva da pressão, ela inclusive não reduziu o número de hemorragias intracranianas. Já em relação ao controle glicêmico, mais uma vez, em 26, na diretriz de 26, a gente orienta que não seja um controle tão intensivo quanto proposto em 2018, que era na faixa de 80 a 130. O SHINE Trial, ele mostrou que os pacientes que tiveram esse controle glicêmico mais agressivo, eles não tiveram um benefício funcional dentro dos 3 meses, melhor do que os pacientes com um controle mais parcial. E, além disso, foram os pacientes que tiveram um maior número de hipoglicemias, de eventos de hipoglicemia ali, um hemoglicoteste variando 40 miligramas por decilitro. Então, na realidade, não é benéfico que a gente controle de forma tão intensiva a glicemia. A gente tem que ser um pouco mais, ter um pouco mais de parcimônia nesses pacientes. Relacionado agora ao tratamento agudo, algumas mudanças aconteceram, né, em relação ao tratamento endovenoso, né, com o trombolítico. Agora a gente está, além de uso da alteplase, também se foi sugerido a possibilidade do uso da tenecteplase, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com o uso mais crescente de seleção de pacientes através de imagem avançada. E uma coisa muito importante é que houve uma ampliação da elegibilidade desses pacientes para trombólise. Alguns fatores que na diretriz de 28, de 18 eram considerados como contraindicações absolutas tornaram-se contraindicações relativas que o neurologista ele deve discutir a cada caso com o médico assistente, ou se o neurologista for o próprio médico assistente. Então, cada caso deve ser discutido de forma individual. Então, a gente vai, inclusive, falar algumas situações que, na realidade, já se vem fazendo, assim, de forma ampla, mesmo antes dessa diretriz de 26. Em relação ao uso do DOAC, né, dos anticoagulantes diretos, nas últimas 48 horas, essa é uma questão que ainda vem sido muito discutida nos últimos congressos, no Congresso Mundial de Barcelona, ainda não tem algo muito evidente. A gente sabe que algumas diretrizes de outros países já têm sido um pouco mais, já há alguns anos, um pouco mais abertos a utilizar a trombólise endovenosa em pacientes com uso de DOAC em até menos de 6 horas, por exemplo, como é a diretriz do Japão. É, é, Principalmente baseando-se ali no tempo de meia-vida do medicamento do fármaco, mas é uma coisa ainda que não está muito bem estabelecido. Acho que faltam alguns estudos ainda. Agora, uma coisa que com certeza os colegas aqui, médicos assistentes que trabalham nos hospitais nos quais a gente do Inseller presta serviço, né, como tele-AVC, já pôde perceber que
AVC isquêmico em menos de 3 meses não é mais uma contraindicação absoluta, então, com certeza já teve ciência de algum caso que teve um AVC isquêmico, mas era um AVC muito minor, nem tinha um grande volume na tomo, e recebeu trombólise. Então, é uma coisa que é discutível caso a caso, relacionado ao, a, a gravidade dos sintomas, a gravidade do AVC prévio, quanto tempo, né? 3 meses, quanto? 21 dias ou 2 dias? Então, isso tudo é muito importante e deve ser discutido caso a caso. O AVC hemorrágico prévio também já não é mais contraindicação nessa diretriz 26 absoluta. A gente deve sempre considerar, principalmente, a etiologia desse AVC hemorrágico para discutir caso a caso. Então, os pacientes que têm uma microangiopatia amiloide são pacientes que têm um risco muito aumentado de sangramento. Então, esses pacientes realmente têm uma contraindicação ao uso da trombolítico, mas são casos que devem ser discutidos também de forma individual. E o sangramento do trato gastrointestinal e também do gênito urinário em menos de 21 dias também é algo que pode ser discutível ali, principalmente com o auxílio do pessoal da clínica, que vai nos ajudar bastante a definir se esse paciente tem um risco aumentado de sangramento. Então, definir o risco relativo, o risco e o benefício dele fazer essas medicações, de fazer o trombolítico em relação ao sangramento do trato geniturinário, gastrointestinal, com relação à gravidade do AVC que ele está mostrando. Então, em relação à tenecteplase, finalmente ela foi realmente recomendada como alternativa para a trombólise endovenosa em relação à alteplase, principalmente ali baseando-se em alguns estudos, como Xtend I8NK. É uma medicação que a diretriz ela coloca como de forma igualitária recomendada junto com a alteplase, mas a gente sabe nos estudos e até em outras diretrizes que são um pouquinho mais, digamos, agressivas, que a tenecteplase tem um potencial de ser um pouco superior à alteplase, principalmente por ser uma medicação de dose única, então isso facilita bastante o manejo ali na hora da infusão. Quem nunca teve nenhum problema com uma bomba de alteplase, né? Que atire a primeira pedra, e isso também vai acabar facilitando a transferência desse paciente para um centro de trombectomia. Então, tem alguns benefícios a mais ali no uso da tenecteplase, mas de qualquer forma, ela tem sido mostrada nos estudos como não inferior à alteplase. Então, foi incluída como indicação de possibilidade de tratamento na última diretriz da ARRA de 2026. Além disso, além da gente ter um novo medicamento para a trombólise endovenosa, a gente teve finalmente, de forma mais formal, a extensão da janela clássica, né? A janela clássica de 4 horas e meia ali, que foi proposta pelo NINDS e depois, mais à frente, aumentada, estendida até 4 horas e 30, utilizando basicamente alguns estudos, no caso do Wake Up Stroke, o Wake Up Trial, né, que utiliza ali a imagem avançada, a difusão e o FLAIR na ressonância. Então, o objetivo é incluir pacientes que foram achados com sintomas dentro das 4 horas e 30, que é o tempo de janela para trombólise, mas que tem um horário de última vez bem visto, indefinido. Então, a gente aplica essas duas sequências na ressonância, e se tiver um mismatch, como vocês podem ver aqui, a difusão está brilhando e o flare não, isso quer dizer que o paciente tem aproximadamente ali uma janela de 4 horas e 30, então isso permite que esse paciente seja selecionado para o tratamento trombolítico. Já que nessas duas fases vocês veem que tanto a difusão quanto o flare já estão brilhando, já tem o hipersinal, então esse paciente não conseguiria ser tratado com trombólise endovenosa. E além dessa possibilidade de tratar os protocolos Wake Up Stroke, a gente também teve a extensão da janela em si até 9 horas, mas nesses casos utilizando ali a imagem avançada. Então, estudos como Extend e o Trace Tree, eles nos mostraram que há a possibilidade de adicionar mais pacientes, né, nessa janela avançada, contanto que a gente tenha disponível imagens avançadas, que são TC perfusão e resto perfusão. Então, isso trouxe uma importância muito grande. A gente consegue tratar mais pacientes, utilizando aí essas imagens avançadas. Em relação também ao tratamento agudo do AVC, agora o endovascular, a trombectomia,
nessas diretrizes de 2026, baseando-se numa miríade de estudos que foram publicados recentemente. Então, o SELECT-2 e o BAOSH, a gente conseguiu incluir muito mais paciente do que antes era previsto. Então, basicamente, nos guidelines de 2018, tinha aquela regra de 6. Então, janela de até 6 horas, um aspects ali maior ou igual a 6 e um NAID de 6. Já em 2026, a gente consegue incluir pacientes até 24 horas, com score isquêmico maior, então um aspects ali acometendo mais do que 6, ou seja, menor, então aspects de 5, de 4, de 3, de 2, até de 0. Obviamente, a gente tem que selecionar pela imagem, a imagem não pode ter um edema muito importante, o paciente também não pode ter um ranking precoce muito alterado, ele tem que ter um leve até 2 ou 3 ali, dependendo de como é o AVC atual. Mas também foram incluídos os pacientes com oclusão de M2 proximal dominante, né? Então, esses pacientes, eles também podem receber trombectomia. Os pacientes com M2 proximal dominante são aqueles que a M2 ela cobre um território da cerebral média por inteiro ali, pelo menos de 50%. E uma outra indicação de trombectomia muito importante que saiu nesse último guideline foi a oclusão de basilar, que é uma indicação que a gente tem até 24 horas para tratar esses pacientes com trombectomia, considerando que eles tenham que ter um NaED igual ou maior que 10 e um PCA aspects igual ou maior que 6. É só uma observação que o PCA aspects nada mais é do que a tentativa. E, na realidade, é uma escala que faz a contabilização das áreas acometidas, mas diferente do aspects, que contabiliza as áreas da circulação anterior, ela utiliza ali as áreas da circulação posterior, que é o que a gente está objetivando. E também nesses casos de imagem, nesses casos de janelas mais estendidas da trombectomia, a gente também utiliza muito a seleção por imagem avançada. Uma coisa muito importante que foi bem frisada nesse guideline de 26 é o AVC minor. Então, o AVC minor, o tratamento do AVC minor. O AVC minor é aquele AVC que é leve, então considerado com NAID baixo, menor que 5, menor que 4, mas que ao mesmo tempo não tenha nenhum sintoma incapacitante. Então, esse paciente ele tem um NAID baixo, mas ele não pode ter uma afasia, por exemplo, não pode ter uma plegia da mão ou não pode ter uma alteração de campo visual. Nesses pacientes, a gente prefere aplicar a DAPT, a dupla antiagregação, ao invés do tratamento trombolítico, uma vez que não foi mostrado benefício, né, no desfecho motor depois de 90 dias desses pacientes que foram tratados com trombólise, e houve sim um aumento da taxa de sangramento, da transformação hemorrágica. Então, nesses pacientes de AVC leve, sem sintomas incapacitantes, a diretriz ela reforça que seria interessante a gente fazer a dupla antiagregação e não uma trombólise endovenosa. Outro tópico bem importante dessa última diretriz foi o início precoce da anticoagulação. Alguns estudos já vêm sido publicados já há algum tempo, o ELAN ou o Optimus, e eles vêm mostrando que você antecipar o uso da anticoagulação no pós-AVC, ali para início da profilaxia secundária, na realidade, não aumentou o risco, né? E ainda não conseguiram comprovar muito o benefício, mas o benefício ele é meio que sugestionado, né? Porque o paciente vai estar com menor redução de eventos, menor redução de que os eventos embólicos sejam ocasionados, talvez uma redução ali da, do trombo, então, mas já foi, nesses estudos já mostrou-se que tem uma seguridade, então é uma coisa que está nesse guideline de 26, mas é algo que várias equipes, tanto no Brasil quanto fora, a gente já vem sido feito, então a gente já vem utilizando esses trials para poder iniciar a anticoagulação precoce, então talvez esse guideline tenha sido um pouco tardio em postular isso. E uma das mudanças que mais nos chamou a atenção nesse guideline, então, foi a inclusão dos pacientes de AVC pediátrico. Foi a primeira vez que foi citado, e o guideline ele sugere que no pré-hospitalar a gente utilize para esses pacientes pediátricos, que a gente utilize escalas específicas, como o NIH pede.
essas escalas, elas ainda não têm muita validação de sensibilidade, de valor preditivo, de especificidade no pré-hospitalar, mas elas têm sido mais indicadas de acordo com relatos de caso. A gente não conseguiu fazer, não tem nenhum trial de AVC pediátrico, porque não se conseguiu juntar tanto, uma população tão grande de pacientes, para esses estudos. Além disso, nessa parte diagnóstica, o guideline reforça que o uso de ressonância e angiorressonância, eles são um pouco melhores do que o uso da tomo e angiotomo para esse diagnóstico no AVC no paciente pediátrico, mas que, se não disponíveis, a gente tem a opção, então, deve pedir, então, a tomo de crânio e angiotomo. Sim, a gente consegue usar tanto o tratamento trombolítico para esses pacientes, né? Vejam que eles incluem aqui pacientes de 18 dias a 18, perdão, de 28 dias a 18 anos, e também esses pacientes são passíveis de receber tratamento com trombectomia se eles tiverem definição de uma oclusão de grande vaso. Então, principalmente nos pacientes ali acima de 6 anos até 18 anos, mas com uma recomendação um pouco mais fraca nos pacientes ali de 28 dias a 6 anos, eles também têm indicação de trombectomia, nos casos de oclusão de grande vaso, lembrando que todas essas indicações, elas têm uma força menor, um poder menor de indicação, porque não foram trials que foram feitos, e sim estudos mais agrupamento de pacientes, então tem uma força, um nível de evidência um pouco menor do que nos pacientes com AVC, nos pacientes adultos, né? Então, eu queria deixar algumas mensagens importantes, né? Mesmo nessa diretriz agora de 26, o identificar um destino apropriado para esse paciente do AVC é muito importante. Isso já era frisado e continua sendo frisado, né? A importância das instituições, elas serem, receberem treinamento, elas serem certificadas, de haver um sistema que interliga essas instituições para que o paciente consiga percorrer esse caminho de uma forma mais breve, mais ágil, mais eficaz possível, porque isso realmente vai mudar o desfecho do paciente. Então, uma identificação precoce, encaminhar esse paciente para o lugar adequado, é para trombólise ou é para trombectomia diferente, isso faz total diferença no desfecho do paciente daqui a 30 dias, na alta, na internação, daqui a 90 dias. Então, segue importante, seguem com estudos e seguem em melhora. Então, a gente segue com a indicação de telemedicina, né, o tele-AVC, isso já desde 2018, agora também com o uso das unidades móveis de AVC, então tudo isso para tentar agilizar esse momento do pré-hospitalar até o paciente receber o tratamento eficaz da fase aguda. Essa diretriz marcou muito importante essa questão da não inferioridade do TNK em relação ao TPA. Então, o TNK, a tenecteplase, ela já foi liberada no Brasil, assim, foi pela Anvisa, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente tinha liberação, mas só para os infartos de miocárdio, então ela já está liberada para o AVC, ainda está em ajuste da ampola definida ali para a dose de AVC, então a gente até então não tem no mercado, mas acredito que vai ser bem em breve. Tem alguns países que já utilizam, a gente teve o congresso anterior, o Mundial lá em Barcelona, e as instituições de Barcelona, desde que foi aprovada essa questão do TNK, eles só utilizam TNK, não utilizam mais alteplase, porque tem essa questão da facilidade, né, dessa infusão em bolos, que não precisa de uma bomba, que não tem alteração, que não atrapalha a transferência desse paciente. Então, eu acho que é uma coisa que vai mudar bastante aí nossa rotina do AVC. Não quer dizer que a gente não vai ficar ali uma hora depois da infusão aferindo pressão a cada 15 minutos, nem fazendo o NIAID a cada 15 minutos. A gente tem que manter a mesma supervisão do paciente, mas em termos de mobilidade, em termos de praticidade, vai nos ajudar bastante, né, da manipulação da medicação. Gostaria de frisar com todos que a imagem avançada, ela realmente ela veio assim com tudo nessa última diretriz, é muito importante. Com ela a gente consegue incluir muitos pacientes. Então, quando os hospitais têm disponível uma TC perfusão, uma res-perfusão, é muito difícil a gente encontrar, principalmente no ambiente SUS, mas a gente sabe que tem hospitais que têm. Ou também quando a gente consegue fazer simplesmente uma difusão, um flare ali numa res para um protocolo de wake-up, a gente já fica muito feliz que consegue mesmo incluir mais pacientes. Tem alguns hospitais dos quais a gente trabalha no tele-AVC que a gente tem essa oportunidade, então é muito bacana.
Mas a imagem avançada, ela é só nesses pacientes que têm necessidade, né, que tem essa possibilidade de serem incluídos nessa janela estendida. Se o paciente tem sinais clínicos de AVC, é, reconhecíveis, assim, que não gerem dúvidas e que tem uma janela menor que 4 horas e 30, ele só precisa de uma tomo simples, ele não precisa de mais nada. Afinal de contas, a imagem avançada, ela requer mais tempo, isso faz o paciente perder mais tempo para receber o tratamento agudo. Lembrar de que nos AVCs menores, né, não incapacitantes, ainda em janela para receber terapia trombolítica, a gente dá preferência hoje em dia para DAPT, tá? Não para o trombolítico. E lembrar que agora que a trombectomia ela tá bem estabelecida, né, como tratamento padrão desses pacientes com AVC e oclusão de grandes vasos, e que agora a gente está conseguindo incluir muito mais paciente para esse tratamento, né? A gente sabe que no ambiente SUS, às vezes, é um pouco mais difícil, a gente não tem realmente dispositivo para todos os pacientes serem tratados. Então, na realidade, a maioria dos hospitais utiliza alguns critérios de inclusão para quais pacientes vão ser tratados, mas que talvez isso seja um período que a gente esteja passando e que daqui mais um tempo a gente consiga incluir, mesmo no SUS, mais pacientes, de acordo com esses critérios que têm sido mostrados em vários dos trials que têm sido lançados, que foram utilizados como base desse último guideline. E por último, enfim, eu gostaria de falar com vocês assim que por mais que a gente precise de muito mais estudo a respeito dos AVCs na faixa etária pediátrica, então a respeito de qual escala utilizar, qual a melhor escala no pré-hospitalar, realmente se a RESO, se a Anjo-RESO são os melhores, fazer estudos mais com maior força de evidência para qual tratamento disponibilizar para esse paciente, né? Se é uma trombólise, trombectomia. O que mais chama atenção nos estudos e que o guideline reforça é que a maioria dos casos que falta mesmo nesses pacientes é reconhecer. Então, lembrar que um paciente na faixa etária pediátrica com início de sintomas neurológicos agudos, ele pode também estar tendo um AVC. Então, essa é a principal parte, é reconhecer sinais para nos fazer guiar e pensar, vamos fazer uma escala do NIH pediátrico nessa criança, vamos fazer uma REST, uma anjo-REST. Então, tudo parte do princípio de que a gente reconheça que esse paciente possa estar tendo um AVC e daí em si seguir todo o caminho para a investigação. Então, eu queria agradecer. Eu tentei ser o mais sucinta possível, né? Uma diretriz muito extensa. Agradecer pela participação, pela disponibilidade de todos, e eu estou aqui para responder perguntas, caso alguém queira.